Hoje vamos falar de uma situação que aflige muitos homens quando iniciam alguns tratamentos. O momento do clímax, do prazer, que é a ejaculação. Então, nosso assunto é ejaculação retrógrada. Tem ideia do que significa? Não? Tem dúvidas sobre isso? Acompanhe aqui com a gente. Bem, ejaculação retrógrada significa que o sêmen, ou seja, o material que normalmente sai no momento do orgasmo, do clímax, do prazer máximo na atividade sexual, normalmente sai em jatos em direção ao exterior, ou seja, o pênis vai servir como se fosse um canhão para expulsar o sêmen em pequenos jatos sucessivos. Essa ejaculação, ao invés de fazer um caminho anterógrado, ou seja, para frente, ela vai para trás, para dentro da bexiga. E aí o termo é ejaculação retrógrada. Então aqui nesse canal, quem tem a expectativa de ter aquelas explicações rapidinhas, 2, 3 minutinhos sobre assuntos mais complexos, vai ficar frustrado e pode reclamar à vontade. Aqui a nossa intenção é explicar um pouquinho os porquês, a lógica das coisas. Aqui eu gosto de explicar com calma e por isso esse é um canal muito valorizado por quem quer informação qualificada e não quer só mensagens instantâneas, que na saúde às vezes é muito complicado. O mecanismo que faz a ejaculação, o sêmen, ir para frente, é um mecanismo extremamente bonito, mágico, que mostra como o corpo humano é perfeito. Então, o que acontece? No momento da excitação, os diferentes órgãos que produzem o sêmen vão produzindo secreções que vão caminhando, vão sendo impulsionadas até ficar lá na uretra posterior. Vou botar uma imagem aqui para vocês entenderem. Então é como se o tiro estivesse sendo preparado, a bala do canhão. Então, quem que participa da produção do sêmen? Então, 3 estruturas. A próstata, exatamente, a glândula próstata. As vesículas seminais, são 2, elas ficam bem atrás da bexiga. E os testículos. Então, cada uma contribui com um tipo de líquido que vai nutrir os espermatozoides. Então, os testículos produzem os espermatozoides, as vesículas seminais produzem uma secreção que nutre os espermatozoides e a próstata também. Então, próstata contribui em torno de 30% a 35%, 60% das vesículas seminais e o restante são as células que vêm lá do testículo, que são, os 2 testículos são as fábricas dos espermatozoides. Então, quando a pessoa vai ficando excitada, a vesícula seminal joga um pouco de secreção, a próstata um pouco mais e os testículos, através dos ductos deferentes, os canais que comunicam os testículos lá com a uretra posterior, vão formar um conjunto que a gente chama de sêmen. Esse material é muito rico tanto em glicose e em outras substâncias para nutrir os espermatozoides, que são células que têm um prazo de vida limitado. Eles têm uma movimentação muito grande, eles consomem muita energia para movimentar a cauda e levar o material genético lá dentro do trato genital feminino para encontrar o óvulo. Então, essa mágica da reprodução depende que esse mecanismo funcione muito bem. Então, veja que legal. Quando o homem acumula o sêmen lá na uretra posterior, ele está ficando excitado. E aí chega o momento da ejaculação. O momento da ejaculação, há um controle muito sofisticado do sistema nervoso central que vai mandar uma ordem para que a culatra do canhão feche. Então, o colo vesical vai ficar, colo é o nome da saída da bexiga. Então, a bexiga fecha para que não vá nada lá para trás. É como se fosse a culatra do canhão. É um lugar reforçado para que o tiro vá para frente.
E, além disso, há um relaxamento do esfíncter externo, é um outro ponto muscular que tem que abrir, como se estivesse abrindo aí o caminho para o sêmen ir para frente. E mais ainda, a musculatura que envolve a uretra vai ter contrações ritmadas para que o sêmen saia naquela característica de sair em jatos intermitentes, né? Sai um pouco, depois sai mais um pouco e assim sucessivamente. Então esse é o mecanismo da ejaculação anterógrada. Isso acontece normalmente. Bem, o que pode dar errado para que essa ejaculação não faça mais esse caminho? Ou seja, vá para dentro da bexiga. E aí agora que você entendeu como funciona, é mais simples entender o porquê que pode não funcionar? Então, as causas mais comuns de ejaculação retrógrada são as situações que afetam esse controle muscular. Então, o diabetes mellitus, o diabetes é uma causa que enfraquece esse fechamento da bexiga e aí o homem, quando vai ejacular, parte do sêmen vai para dentro da bexiga. Tem então o nome ejaculação retrógrada, ejaculação para trás. Então o diabético é um exemplo, porque vai haver uma lesão que danifica o comando neural, ou seja, o cérebro não consegue mais controlar direitinho essa mágica de fechar o colo vesical, abrir o esfíncter e a musculatura bulbo-uretral que envolve a uretra contrair de maneira rítmica para o sêmen ir para frente. Outra causa que pode acontecer são as cirurgias que danificam os nervos que mandam esse comando e coordenam esse mecanismo muscular. Quem faz a cirurgia de remover uma parte do intestino, o cólon descendente e o sigmoide, por exemplo, pode ter esses nervos lesados. Cirurgias para acesso à coluna, para tratar alguns tipos de hérnia de disco nessa região mais baixa da coluna. Isso pode danificar esse controle neural da musculatura que precisa funcionar em harmonia para que o sêmen vá para frente. E existem algumas situações em que o próprio crescimento e alterações da próstata pode começar a prejudicar o fato da ejaculação ir para frente. E medicamentos. Então, um muito usado, que são os alfa-bloqueadores, são usados para tratar o homem que está urinando mal por causa da hiperplasia da próstata. Então, os alfa-bloqueadores são doxazosina, tansulosina, alfuzosina, tem vários, tem nomes comerciais conhecidos, mas esses medicamentos, e às vezes eles estão associados a dutasterida e a finasterida, então esses medicamentos vão poder causar a chamada ejaculação retrógrada. Por quê? Porque eles afetam, são bloqueadores musculares. Então, não vai mais haver o fechamento completo do colo vesical e, com isso, o sêmen não vai mais sair como um tiro, uma bala de canhão. Ele vai para trás, para dentro da bexiga, ejaculação retrógrada. Uma outra causa comum é a cirurgia na próstata. Não a cirurgia para o câncer, a cirurgia para hiperplasia prostática benigna. Então, algumas cirurgias que vão remover a parte da próstata que está atrapalhando a micção, como por exemplo a RTU. RTU é a famosa raspagem da próstata, ressecção transuretral, por isso esse nome, RTU. Ela vai danificar o feixe que envolve o colo vesical, a musculatura, e a maior parte das cirurgias, das ressecções transuretrais da próstata, vai causar uma ejaculação retrógrada, que não costuma ser um grande problema. Por quê? Lembrem, a função principal do sêmen é a reprodução. É para o homem que quer ter filho. Só que existe uma cultura, e aqui no Brasil muito ferrenha, forte, de que o gozo é sempre acompanhado da exteriorização do sêmen, daquele gozo que sai em jatos intermitentes. Então, quando o homem perde isso, às vezes isso tem um impacto psicológico grande. E aí, você lembra que eu falei
a cirurgia para a hiperplasia benigna, não para o câncer. Por quê? Então, Dr. Walter, a cirurgia para o câncer da próstata não causa ejaculação retrógrada? Não. Quando a gente remove a próstata para tratar o câncer, a gente sempre remove toda a próstata, as vesículas seminais, liga e secciona os ductos deferentes, que é o caminho por onde os espermatozoides lá do testículo chegariam até a uretra. Então, o homem pós-prostatectomia não tem mais sêmen. É mesmo, Dr. Walter? Sim, é o gozo seco. O que significa isso? Ele sente o prazer, mas não sai nada no momento da ejaculação. Então, isso tudo são modificações do corpo do homem que às vezes acontecem por conta de doenças, de medicamentos ou de cirurgias, e que a informação qualificada, ou seja, o médico, ele consegue saber que isso vai acontecer, né? Quando o homem vai fazer a raspagem da próstata, é a obrigação do cirurgião avisar ao paciente que isso é uma possibilidade. Quando ele vai operar o câncer da próstata, o cirurgião sempre informa de todas as mudanças que o corpo vai precisar enfrentar para se livrar do câncer. E quando se usa alguns medicamentos para tratar, por exemplo, a hiperplasia da próstata, isso também normalmente deve ser informado. Que essas conversas prevendo e informando o que pode acontecer ajudam muito a melhorar a adesão do paciente ao tratamento e estabelecer uma boa relação médico-paciente. Então, isso tudo são situações que podem acontecer. E hoje falei um pouquinho, então, o vídeo já está ficando longo demais, então, sem exageros, falei um pouquinho da ejaculação retrógrada. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Então, esse é o e-mail que está à disposição de vocês, mas deem uma força para o canal, para você que gosta de uma informação um pouquinho mais profunda. Aqui é o lugar que a gente fala de maneira séria e sempre procurando tentar aumentar o espírito crítico aí e mostrar que as coisas sempre têm algum tipo de lógica que a gente pode seguir. Então aqui é o canal para a gente falar de sexualidade masculina.